Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Jorge Nan, sou terapeuta em saúde emocional e ajudo pessoas a vencerem problemas emocionais como ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que talvez esteja dificultando a sua vida, esteja prejudicando você, que são as crenças limitantes. E eu vou, no final desse vídeo, te ensinar um exercício que, se você fizer ele com constância, frequentemente, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, vai conseguir vencer desafios, superar hábitos que você talvez esteja lutando contra. Fique comigo então até o final. O vídeo de hoje tem como tema crenças limitantes, como elas destroem a vida de uma pessoa. Então eu gostaria de primeiramente explicar para você que quando a gente chega ao mundo, quando a gente nasce ali, é um bebezinho, a gente chega ao mundo como uma folha em branco. Nós não temos nenhum bloqueio, nenhuma crença limitante. E nós percebemos isso nas crianças, nos bebês. Por exemplo, um bebezinho, ele sobe por tudo, quer mexer em todas as coisas, não é verdade? Talvez você tenha criança em casa e é desse jeito, né? A criança, ela não tem trava nenhuma, ela não tem medo de nada. Mas o problema é que, ao decorrer dos anos, à medida que a gente vai crescendo, vão sendo colocadas crenças e bloqueios limitantes em nós. E como que é colocado essas crenças? Principalmente na infância, através de pessoas que têm autoridade, como os pais, como professores, líderes religiosos. E essas crenças muitas vezes são repetidas e aí são instaladas em nós. E quando adulto, aquela criança que achava que podia tudo, que não tinha medo de nada, agora não tenta mais nada, ou se começa algo, no primeiro desafio ela já já volta para o começo, se sente que não é capaz. O que aconteceu, né? Foram instaladas crenças limitantes na pessoa e agora ela não consegue mais evoluir. E para citar um exemplo bem interessante de como as crenças destroem a vida de uma pessoa, eu quero usar o exemplo de um personagem bíblico, uma mulher, Eva muito conhecida, né? A primeira mulher, esposa de Adão. Quando Eva estava no jardim do Éden, onde ela foi colocada junto com seu marido, foi dada uma orientação e se instalou uma crença nela, só que uma crença boa, de que ela não poderia tocar e nem comer da árvore que estava no meio do jardim. Se acaso ela fizesse isso, ela morreria. Essa era uma crença verdadeira. Realmente, se ela fizesse aquilo, ela ia sofrer as consequências. Mas, em um determinado momento, um outro personagem entra em cena, uma serpente. Nós sabemos que quem falava por meio daquela serpente era Satanás. E Satanás, ele sabe como quebrar uma crença. E o método que Satanás usou é o método que é usado, e que é o que mais funciona, que é se questionar uma crença. E foi isso que Satanás fez com Eva. Ele fez uma pergunta para Eva. Ele disse: é realmente assim que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore que está no meio do jardim? E Eva, com a crença estabelecida, respondeu que podia comer de todas as árvores, menos de uma que estava no meio do jardim. Então, até aquele momento, Eva, talvez ela tinha até uma certa repugnância de chegar, um certo medo de chegar perto daquela árvore, porque para ela tinha consequências muito ruins. Ela associava aquela árvore com algo que ia prejudicar ela. Mas, a partir desse momento, quando Satanás questionou e disse para ela que, depois dele questionar, ele disse para ela que se ela comesse da árvore, ela não iria morrer, e que ela se tornaria igual a Deus. Ela se tornaria poderosa, sabendo o que era certo, o que era bom, o que era mal. E aí ela ficou com essa dúvida. Mas o fato dela ficar com a dúvida não foi o problema. O problema foi que Eva não questionou essa crença que Satanás colocou nela. Eva, ela poderia ter feito o seguinte: qual que seria a melhor forma, e é a melhor forma de lidar com crenças? É você questionar elas, entende? Você pôr elas à prova, para ver se elas são reais, se elas são verdadeiras. Porque a verdade não tem medo de ser questionada.
A verdade, ela permanece firme. Você pode bater nela que ela vai permanecer firme. Você pode questionar que ela vai se manter. Entende? É como uma pessoa honesta que é levada ao tribunal. Juntam-se as provas e mostra-se que ela é honesta. Mesmo várias pessoas acusando, quando reúne provas verdadeiras, a pessoa mostra-se honesta. Assim é com a verdade. A verdade não tem medo de ser questionada. E o fato é que Eva não fez isso. Ela não questionou quem estava por detrás daquela nova crença. E ela podia comparar essa nova crença com a crença que ela tinha, a anterior, de que se ela tocasse, ela iria morrer. Ela podia pensar, quem me deu essa crença? Aí, qual é o caráter da pessoa que me deu essa crença? De onde vem essa crença? Vinha de Deus. Então, se ela questionasse só a fonte da crença, ela, com certeza, acredito que a história seria outra. Ela não teria tomado aquela decisão ruim de desobedecer uma crença de uma pessoa que realmente amava ela. Então mostra o perigo de não questionar uma crença. E o fato é que o desastre aconteceu, né? Eva morreu, transmitiu ali também aquela desobediência, aquela crença para Adão. Ele pecou e nós colhemos os resultados hoje. Mas como que você, às vezes, nós estamos tendo a mesma atitude que Eva? Veja que interessante. Às vezes nós condenamos Eva, mas nós estamos agindo igual ela. Nós não estamos colocando uma crença à prova para ver se ela realmente é verdadeira. E isso pode estar prejudicando e destruindo a nossa vida se nós não colocarmos essa crença em xeque e questionar ela. Como que isso pode estar acontecendo com nós? Bom, eu falei que as crenças elas são transmitidas por meio de autoridades, principalmente na infância, pelos pais, professores, líderes religiosos. E talvez quando você era criança e você fez algo errado, os teus pais eles disseram assim para você: ah, você faz tudo errado. Ou se você deixou de fazer algo, você nunca faz nada. Entendeu? Nunca faz nada direito. E aí a criança internalizou essa crença e agora ela levou isso para a vida adulta, de que ela não é capaz, de que ela não faz nada direito. O problema é que acontece o seguinte: quando você instala uma crença, quando você é instalada uma crença em você, você deixa de olhar o outro lado da questão. Deixa de analisar que aquela crença é mentirosa. Por exemplo, uma pessoa que acredita cegamente num político, ele tem a crença de que aquele político é bom, é uma pessoa legal, é um cara, gente boa. E por mais que você apresente argumentos provando que aquela pessoa não é o que ela pensa, ela bate contra você, ela vai contra os teus argumentos, mesmo você mostrando provas reais, porque ela já estabeleceu a crença. Então veja que perigo de você ter uma crença limitante instalada dentro de você. Por exemplo, se você tem uma crença de que você não é capaz, você faz várias coisas boas e isso passa despercebido aos teus olhos. Agora, quando você comete um erro, você logo foca no erro, porque você já está com aquela crença estabelecida. Então, eu vou mostrar para você um exercício de como quebrar a crença, para que você vá para um outro nível. E se você fizer o exercício com frequência, você vai sentir uma grande melhora, uma transformação na sua vida. Bom, antes de eu te passar o exercício, eu quero te dizer, te dar uma dica. O nosso emocional, ele é treinável. Então, por isso que é um exercício, você precisa fazer com frequência. Assim como o exercício físico, ele só vai ter os efeitos desejados se você fizer com frequência o exercício. Não basta fazer uma vez por semana ou de vez em quando. Então, tenha isso em mente, que é preciso ter uma constância em fazer o exercício. O exercício que eu quero te passar é sobre como quebrar uma crença limitante. Então, o primeiro passo é você identificar a crença que você tem. Por exemplo, se você se acha incapaz, se acha um fracasso, acha que nada vai dar certo para você, então você identificou a crença. Esse é o primeiro passo. Agora você vai fazer o exercício, você vai questionar a crença. Como que você questiona ela? Você vai ver se ela realmente é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela é infalível, entendeu? Uma crença que realmente é verdadeira, ela é infalível, ela resiste, ela não se quebra. Então, por exemplo, se você acha que você é um fracasso, você vai quebrar ela por colocar num caderno, pega uma caneta aí, um caderno, e coloca ali uma vez, apenas uma vez, em que você demonstrou que não era um fracasso. Pode ser, por exemplo, se você tirou uma nota boa na escola quando era criança.
Se você fez uma refeição e ficou gostosa, se você ganhou uma promoção no trabalho, qualquer coisa que você fez que mostrou que você não é um fracasso, quebra essa crença porque ela não é verdadeira. Percebeu? Ela não é verdadeira. Ela não é infalível porque você já demonstrou ser capaz. Entendeu? Então esse é o segundo passo. Primeiro você identifica, agora você questiona ela e mostra que ela não é verdadeira. E daí depois que você percebeu que ela não é real, ela não é 100%, você vai bater em cima dela para que ela se desmanche. E como que você vai fazer? Você vai estabelecer uma nova crença de que você é capaz, de que você pode, de que você é poderoso, por meio da repetição. Esse é um passo muito importante. Por que a repetição ela é importante nesse momento? E é importante que você faça ela. Porque tudo que você faz de forma repetida se torna natural, se torna mais leve, é uma consequência. Por exemplo, você talvez saiba cantar uma música aí sem nem ligar o rádio. Você canta lá no teu trabalho, canta em casa. Só que perceba que quando você aprendeu essa música, você ouviu ela pela primeira vez, você não cantava ela. Você ouviu uma vez, gostou, e daí você foi repetindo, foi ouvindo ela mais vezes. Depois de um tempo você começou a cantar o refrão dessa música. Daí com a repetição você conseguiu cantar metade dela, e de agora você canta ela inteira. Mesmo nem ouvindo ela no rádio, passado alguns anos você continua cantando ela naturalmente. Por quê? Porque você foi repetindo. Então se você repetir que você é capaz, que você é corajoso, que você consegue, e for repetindo e achando provas contra aquela crença falsa, achando provas verdadeiras, onde você demonstrou que é capaz, e repetindo isso, você vai conseguir, por fim, quebrar aquela crença limitante. Quando chegar nesse momento que você quebrou essa crença, talvez alguém venha e te critique, fale que você não faz nada certo, que você faz tudo errado. Você não vai mais nem ligar para o que aquela pessoa falou, isso não vai nem te afetar. Porque agora você instalou uma nova crença e você só pensa conforme a nova crença. Veja que interessante você fazer isso. Eu espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que também tem crenças limitantes, que com certeza todas as pessoas têm, mas para alguém que você acha que vai fazer sentido, vai ajudar a pessoa. E se você precisar de ajuda para cuidar da sua saúde emocional, vencer os problemas que têm te afetado, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer em te atender.